O tema dessa live é por que engenheiros brasileiros deveriam considerar a Alemanha, né? Por que você, engenheiro brasileiro, engenheira brasileira, deveria olhar para a Alemanha, né? E não para outros países ou para ficar especificamente no Brasil, que é o nosso país de origem, né? Então, primeiramente, importante citar aqui, eu sou brasileiro nato, né? Não tenho descendência nenhuma com alemães, com a Alemanha, né? Eu passei a parte quase que inteira da minha vida adulta no Brasil até o momento que eu decidi migrar, decidi mudar, decidi buscar uma oportunidade. E a Alemanha foi o local onde eu escolhi. Isso foi quando eu tinha 28 anos, né? Então, do zero, desde o nascimento até 28 anos, fiquei no Brasil, né? Não tive praticamente nenhuma experiência fora e depois disso vim para a Alemanha. E desde então moro aqui, né? Felizmente quase 10 anos aí e estou fazendo carreira como engenheiro. Comecei como engenheiro júnior, passei para pleno e hoje sou engenheiro sênior, tá bom? Então, por que, né, você brasileiro, você brasileira deveria considerar a Alemanha? Existem dezenas de motivos, só que eu quero abordar alguns principais, tá? Nós sabemos, né, como brasileiros, né, que o mercado de trabalho nosso, ele não reconhece os engenheiros como deveriam. O que eu quero dizer é o seguinte, quando nós pegamos o canudo, o diploma de engenheiro, de engenheira, e porventura até pagamos o CREA, né, para receber ali, né, o cadastro, você está apto a exercer, né, a função de engenheiro, de engenheira. Nós sabemos que vai ser muito difícil atuar como engenheiro, como engenheira na carteira de trabalho. Nós sabemos que no Brasil, você atuando isso, é muito provável que você vai ser autônomo, né? Você vai ser analista, você vai ser técnico, você vai ser ajudante, vai ser encarregado, vai ser, enfim, tudo que pode imaginar de cargo, mas você não vai ser engenheiro, você não vai ser engenheira. Isso porque eles estão fugindo, né, de uma lei que obrigam, né, os engenheiros a receberem no mínimo 8 salários mínimos. Né? Então, no Brasil, se você é engenheiro e tem um cargo de engenheiro, de engenheira, você deve receber no mínimo 8 salários mínimos, tá? Então, o que acontece? As empresas não precisam de engenheiro, elas precisam de analista, precisam de ajudante de engenharia, precisam de, enfim, de tudo que você pode imaginar ao redor do cargo engenheiro, engenheira. Mas eles não nomeiam você a sua função principal, o que você estudou, o que você se preparou anos, né? Então, no final das contas, você recebe o valor desse cargo que eles nomeiam, né? E qual que é o problema? Se você não aceitar, você não paga as contas de casa, você não, né, não alimenta a família, você não cresce na carreira, vai começar a ter uma lacuna. Então, o que normalmente nós fazemos? Nós colocamos aí pós-graduação, né, especialização, enfim, começamos a fazer várias coisas para tentar não deixar essa lacuna na nossa carreira, né? O que, de certa forma, nos ajuda a nos preparar ou ficar um pouco mais, nosso currículo um pouco mais robusto, todavia, a experiência que a gente precisa, né? Aquilo que vai dar a chance da gente crescer e, enfim, montar uma carreira realmente de sucesso como engenheiro, vai ficando para trás. Os anos vão passando, vão passando, vão passando, né? Então, qual que é o problema? O problema é que se a gente escolher o mercado de trabalho brasileiro, nós ficamos estagnados. Ou a gente aceita um salário baixo, um cargo que não é o nosso, né? Enfim, e várias outras coisas que não preciso citar em relação a chefe, a empresa, a hora extra, né? Todas essas coisas, né? E se a gente não aceita isso, a gente fica desempregado, ou, enfim, né, fica vivendo na casa dos pais, fica dependendo dos outros. E não é isso que a gente quer. Não é por isso que a gente estudou engenharia, né, e se formou, tá? Então, foi esse o principal motivo que me fez olhar para fora. Eu tinha estudado na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, eu estava fazendo estágio,
prestes a me formar, e eu percebi que eu me aplicando a centenas de vagas, eu não estava tendo retorno. Eu comecei a me perguntar, tá, o que está acontecendo aqui? Eu ralei absurdo para conseguir me formar, assim, fora da curva, de horas, 12 horas, 15 horas estudando em algumas semanas por dia, e eu não vou receber o reconhecimento que eu mereço, né? Eu não tinha perspectiva de conseguir nenhum cargo de analista naquele momento, né? Então, quando eu perguntei, eu estava fazendo estágio, eu ia ficar preso no estágio, tá? Então, basicamente, foi aí que eu olhei para a Alemanha e decidi, ok, eu preciso buscar, né, uma opção, né? E eu, naquele momento, eu não olhei só para a Alemanha, eu olhei para todos os países, né? Mas, enfim, vocês vão entender um pouquinho mais da minha história no evento Você Engenheiro na Alemanha. O que eu quero trazer aqui é a base para vocês entenderem, né, o porquê que eu olhei para fora e, enfim, cheguei na Alemanha, tá? E, felizmente, deu tudo certo na Alemanha e eu, enfim, descobri o real motivo de ser, né, o país da engenharia e de ser cobiçado por todos os engenheiros, né? Então, primeiramente, quando você trabalha na Alemanha, você é extremamente assegurado. O que eu quero dizer com isso? Você tem a possibilidade de, né, se você vier por qualquer motivo adoecer, né, você tem total condição de pegar dias de folga porque está doente. Você tem apoio da empresa, tem apoio do governo. Você tem até uma pausa aqui que eles chamam burnout. Se você tiver um burnout, você pode ficar, se não me engano, 3 semanas de folga. Em relação a desemprego, é muito baixo o índice aqui. Se eu não me engano, está entre 3% e 4%, tá? Desemprego. Você tem apoio do governo para conseguir o emprego e nesse tempo você recebe um valor, se eu não me engano, em torno de 60% a 67% do salário que você recebia como engenheiro, até você conseguir essa nova posição, né? Você tem aqui, como engenheiro profissional, né? Você tem 30 dias de férias, mínimo 20, normalmente entre 24 e 30. E quando eu falo 30 dias de férias, você vai falar, Gerson, eu também tenho 30 dias de férias no Brasil, só que eu tô falando 30 dias de férias letivos. O que eu quero dizer é o seguinte, que o final de semana não conta, feriado não conta. Então, quando você coloca isso num calendário, esses 30 dias, vou dar um exemplo, 2 semanas de férias, né? Para nós, aqui na Alemanha, são 8 dias, no caso, ou enfim, depende muito, depende se a gente pega feriado, né? Mas, numa semana que não tem feriado, né, são 10 dias, ou seja, 14 dias de férias, você usa 10 dias de férias dos seus 30, tá? Normalmente a gente usa as férias quando tem feriado, né? Ou seja, tem um dia ou outro de feriado. Então, por isso eu tenho 8 na cabeça, porque sempre, quando tem um feriado aí de 4 dias, né, 2 dias feriados e 2 dias final de semana, a gente usa essas férias. E no final do ano, isso dá 60 dias. Isso dobra o número de folga que você tem durante esse período, né, de trabalho, né? Então, a sua empregabilidade aqui é muito alta. Você não tem esse perigo de perder o emprego, porque aqui você é assegurado, no sentido de acabou, né? Vou explicar para vocês como funciona isso aqui. Aqui não existe carteira de trabalho, aqui existe contrato. E o contrato é como se fosse uma carteira de trabalho. Só que lá você vai receber o título de engenheiro, está escrito engenheiro, a tua posição. Você recebe o salário de acordo com isso, ou seja, aqui o engenheiro inicial, tá? Eu vou falar em euros e depois eu traduzo isso para real, tá? Você recebe aqui em torno, inicialmente, de 45 mil euros por ano. Isso equivale mais ou menos, tá? Mais ou menos 22 a 24 mil reais por mês, tá? Isso, tô falando em bruto, tá? Isso, base, assim, é engenheiro júnior, início de carreira. O primeiro salário é esse. É esse salário. Foi o salário que eu comecei, tá? Então, esse é o salário inicial, né? Tá? E isso, sim, dá para se ver muito bem
É óbvio que você precisa fazer uma pesquisa e com certeza, né? Eu sempre dou, no acompanhamento, eu sempre dou dicas de como você entender o salário e o local onde você vive e utilizar estratégias para sempre ter dinheiro sobrando. Isso aqui, engenheiro sempre vai ter, né, dinheiro sobrando se ele viver bem como todos aqui. Se ele, eu falo o efeito ganhar mais, né? Quando você tem gente que vive sempre acima do teu nível, ou seja, né, se você, vou dar um exemplo aqui, tá? Se você é classe média e você quer ver na riqueza, né, você vai estar endividado. Se você é rico, você quer ver no ultra riqueza, você vai estar mais endividado. Então, quando você sai do Brasil, mesmo sendo classe média ou sendo muito bem de vida, você vindo para cá, você vai ver, você recebe mais ainda. Você vai receber muito mais. Qual que é o problema disso? É você não perceber o efeito e querer, né, gastar sem fim. Isso eu fiz no começo, tá? Eu fiz no começo. Por quê? Porque imagina, eu era estudante pré-rapado, né, que ganhava bolsa, que sempre no final do mês zerado, zerado. Quando eu vi aquela quantidade de euro na minha conta, eu fazendo compra, essas coisas, sem olhar na conta, sem olhar na conta, né? Eu não olhava no meu banco, eu não olhava, eu só passava o cartão, só passava o cartão, passava o cartão. Eu comecei a gastar e eu vi no final do mês ainda sobrando 1.000 euros, 1.500 euros. Eu falei, cara, é isso. Só que isso está errado, tá? Eu vou explicar mais pra frente, mas o importante é você entender. Você vai receber mais do que você, assim, só se você tem uma situação muito atípica no Brasil, né? Você vai vindo para cá, você vai receber mais do que você normalmente recebe no Brasil, mas você precisa ser inteligente e entender aonde você vive ou manter o estilo de vida, né? Não é manter o estilo de vida do Brasil, mas é manter o estilo de vida que você vai ter aqui. Pode ser um pouco acima do Brasil, vai ser na verdade, porque tem muitas coisas, muitas vantagens já, mas é não subir tão rápido, né? Segura um pouco. Eu indico o primeiro ano você segurar para você entender como que funciona a Alemanha, como funciona o dinheiro, como funciona o imposto, como funciona tudo, né? Os seguros, tá? E depois disso, né, você faz o que você quiser. Mas esse é o efeito que a gente tem aqui. Quando você entra no mercado de trabalho aqui, você já entra reconhecido, você já entra nomeado engenheiro, você já consegue obter, né, tudo que você no Brasil busca de reconhecimento, de salário digno, de respeito como engenheiro, como engenheira, você recebe aqui de uma vez só. E isso é o que fez de verdade eu não só olhar, mas eu ficar aqui e ser muito feliz aqui, né? Uma coisa é você se aplicar a 100 posições no Brasil e receber resposta de 10% ou menos e quase 100% negativa, né? E você ter trabalhado para você ter, né, uma carreira, ou pelo menos um começo de carreira, né, brilhante aí, ou de sucesso, mas essas negativas iam martelando na minha cabeça, parecendo que eu não era capaz, parecia que eu não merecia aquilo. Então eu olhava e eu via só negativa, negativa, e eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado, né? E na verdade, o que estava de errado é eu tava olhando só pro Brasil. O Brasil não me queria como profissional, por N motivos, mas ele não me aceitava, ele não tinha espaço para mim. Então eu falei, eu vou pivotar, eu quero engenharia ainda, eu quero me manter engenheiro. Eu sou engenheiro, né? Eu estou engenheiro no caso, na minha profissão, mas eu quero atuar como engenheiro, eu não quero ser qualquer outra coisa que eles inventam, eu não quero sair dessa função, né? Eu quero atuar, eu quero projetar, eu quero desenvolver, eu quero programar, eu quero fazer o que engenheiro faz, tá? Eu não quero ficar à mercê aí de um mercado de trabalho fraco, tá? Então, quando você olhar para a Alemanha, você vai ver a força que ele tem, a força da economia, a força do mercado de trabalho, a demanda por engenheiro, né? Eu acho que eu compartilhei com vocês esses dias que a Associação de Engenheiros da Alemanha, né, a VDI, ela publicou há 1 ou 2 meses atrás uma matéria, né, atualizando o número de vagas em aberto para engenheiros. O número é mais de 148 mil vagas. E ela falou abertamente, nós precisamos de engenheiros estrangeiros. Não temos capacidade de conseguir internamente. Não temos. A gente precisa disso. E vocês vão ver, né, no nosso evento,
você é engenheiro na Alemanha, né, que aliás o link está na bio, né, para se inscrever, é gratuito, mas é fechado o evento, vocês vão ver que lá eu explico, né, um pouquinho sobre a demanda da Alemanha por profissionais qualificados, né, e o que ela está fazendo para receber e ajudar esses profissionais, né, a olharem para a Alemanha e considerarem a Alemanha, né, como um país para fazer carreira internacional. Então, você que busca, né, ser reconhecido, você que busca, né, uma oportunidade como engenheiro, como engenheira, certamente eu falaria para você começar a namorar um pouquinho a Alemanha, né? Então, se você quer saber tudo sobre isso, né, como eu falei, tem 5 lives que eu vou fazer isso aqui, hoje é a primeira, até sexta-feira eu faço a 5ª live, né, com temas diferentes, e eu vou abordar cada uma dessas lives um tema, eu posso até ler para vocês aqui, eu organizei para aí, né, o tema de hoje é porque você deveria considerar a Alemanha, o tema de amanhã é por que a língua estrangeira não será um problema para engenheiros nesse processo, a terceira live é porque engenheiros com pouca experiência profissional também têm lugar na Alemanha. A quarta é, né, como sair do Brasil e migrar de forma segura, né, sendo engenheiro, né, conseguindo uma vaga de engenheiro na Alemanha. E o quinto é como conquistar seu emprego de engenheiro na Alemanha ainda estando no Brasil, tá? Essas são 5 lives para preparar vocês para o evento Você é Engenheiro na Alemanha. Lá vão ter 3 aulas, daí vocês vão entender muito mais a fundo como funciona essas oportunidades e eu vou passar a estratégia que eu utilizei, as estratégias que eu utilizei quando eu estava me aplicando a vaga, tá bom? Show. Voltando ao assunto aqui, né? Então, o que a gente busca como profissional engenheiro, né? Se a gente escolher engenharia, né, além de porque a gente gosta de matemática, de física, de carro, de projetos e etc., né, a gente busca estabilidade financeira, né? A gente busca utilizar a lógica, a gente busca ser útil, né? Então, o que eu percebi no Brasil é que eu não ia conseguir isso, né? O salário que eles estavam querendo oferecer é um salário irrisório porque eu estava querendo montar, então não batia as contas, né? Você estuda engenharia, você às vezes investe dinheiro, né? Quando você faz particular ou você tem gastos com transporte, alimentação, você precisa pagar isso. E o que acontece é o seguinte: você vai entrar no mercado e o mercado não te aceita, então você vai ficar nessa corrida de ratos para o resto da vida, né? Então, o mercado de trabalho brasileiro estava mostrando isso. Eu falei, eu que não vou ficar nisso. Eu realmente me dediquei na minha carreira, então eu mereço algo melhor, tá? Então, relembrando, né? Eu não tenho nenhuma, né, nada, acho que dá pra perceber, né? Eu não sou alemão, né? Minha família não é descendente de alemão, né? Eu não tenho nenhum, sei lá, eu acho que não, nenhum ancestral alemão. Então, eu não tinha visto alemão, não tinha nada. Então, eu escolhi mesmo porque eu entendi que a Alemanha, ela tinha muita oportunidade. E por ter muita oportunidade, ela é flexível, ela precisa ser flexível. Se ela tem oportunidade, ela tem demanda, né? Ela precisa de alguma forma ser flexível. E ser flexível significa aceitar que você não é perfeito, aceitar que o engenheiro não é perfeito. E no meu caso, eu não sabia alemão. E além disso, o meu inglês era meia boca, né? E você fala, mas como assim, Gerson? Não tem como. Tem como. Sabe por quê? Eu vou dar um spoiler da live de amanhã. A língua materna da Alemanha é alemão, correto? Mas tem muita oportunidade em inglês. E se ligue, o inglês não é a língua materna deles. Ou seja, se a gente fala o inglês que não é o totalmente correto, acredite ou não, eles também falam esse inglês. É óbvio que dependendo da educação deles, eles têm um pouquinho mais de fluência ou, né, menos erros, mas, meu amigo, acredite, aqui tem engenheiro de todos os países que você pode imaginar. Todos os níveis de inglês, todos os sotaques de inglês, tudo. Então, é só um pequeno spoiler da live de amanhã sobre ser perfeito ou não, tá? Então, eu não tinha experiência como engenheiro, eu não tinha alemão, meu inglês era meia boca, e visto não tinha, né? E aí por diante, posso ficar listando aí o que eu não tinha de acordo com o padrão aí, né,
do que falam que você deve ter, ou ainda do Brasil, né? Que no Brasil tinha vaga que pedia inglês fluente. E na Alemanha, eles não pedem inglês fluente. Você pode até ver a palavra fluente, mas na verdade o que eles querem dizer é conversar. Você consegue conversar? Você consegue entender? É isso. Eu vou explicar um pouquinho mais amanhã, tá? Mas o detalhe é que quando a gente acha que, tem que ser muito fora da curva para estar na Alemanha, tem que ser, aí que você se engana. Porque, na verdade, é aí que a gente, né, cai naquele pensamento de eu não sou bom o suficiente para isso, né? E talvez no começo eu tinha isso, mas eu vi que a água estava batendo ali no umbigo, né? E eu falei, cara, eu preciso acreditar, eu preciso prosseguir nisso. E deu tudo certo, né? E depois eu vi que realmente tem muita oportunidade, mas tem muita gente que ela tem esse pensamento, e a gente chama ele de bloqueio ou de, enfim, de objeção, que é a pessoa precisa ter alemão, a pessoa precisa ter inglês, a pessoa precisa ter um currículo animal, precisa ter experiência. É porque, enfim, ou ela ouve videogame, ou ela acha isso, ou ela pesquisou vagas só nesse perfil, enfim, né? Eu respeito todo mundo, eu respeito a experiência de todo mundo, de vida, mas eu tenho certeza, eu estou aqui para falar para vocês, já quase 10 anos na Alemanha, agora como também, né, engenheiro sênior e também líder de 2 equipes, eu posso dizer para vocês, isso é balela, tá bom? Isso é balela. Você não precisa ser perfeito para estar aqui. O que você precisa é vontade, né? E óbvio, de um diploma de engenheira, isso aí sem sombra de dúvidas. E, claro, desculpa, tem que tomar um pouquinho de chá aqui, senão não vai. Voltando. Você precisa de um diploma de engenheiro, você precisa de um reconhecimento do diploma, daí você fala, putz, Gerson, e agora? Como é que eu consigo isso? Então já anota aí. Eu vou passar mais sobre isso no nosso evento, mas a palavra é Anabim. O site da Anabim é um banco de dados alemão e ele mostra para você, né, se a sua faculdade, se o seu curso, eles já são reconhecidos aqui na Alemanha. O banco de dados é gratuito, é só entrar lá e fazer a pesquisa. Se vocês quiserem, né, escreve aí embaixo, né, ou no meu inbox, que eu faço um vídeo ou mostro para vocês aí indicando como fazer isso, tá bom? O importante é, se liguem, para você conseguir uma vaga na Alemanha é super simples. Você só precisa de 3 coisas: diploma de engenheiro, reconhecimento e uma oferta de trabalho. Só essas 3 coisas, mais nada, tá? É óbvio que a oferta de trabalho ela tem pré-requisitos, né? E é óbvio que o diploma tem que ser reconhecido. Então, né, são 3 coisas importantes. De resto, são só burocracias, como documentos, como preparação, né? Mas é muito simples. E a gente pensa que é algo, né? Meu Deus, como pode acontecer isso? Não é. É um bicho de 7 cabeças. Mas tem detalhes por trás de cada etapa que precisa ser respeitado, né? Senão você vai perder bastante tempo, possivelmente pode perder dinheiro, né? E isso é importante vocês se ligarem, tá bom? Tá, então vamos lá mais sobre o tema de estar aqui. Mais uma coisa que eu escolhi a Alemanha, ou no caso, escolhi ir para fora, né, fazer carreira, é porque desde que eu era criança, eu lembro até hoje, eu tinha 5 anos de idade e eu vi neve em algum lugar na minha vida. Acho que eu vi na televisão e eu falei, eu quero ir pra neve. Eu lembro que eu falava isso, tá? Eu quero ir pra neve. Eu tinha 5 anos de idade, tá? É lá no interior de São Paulo, São José dos Campos, para quem conhece, Vale do Paraíba. E isso sempre ficou na minha cabeça, né? E os anos foram se passando, eu tive, enfim, experiências, né? Estudei, etc. E entrei na faculdade. E quando eu comecei a ver meus colegas de graduação indo para a Europa, enfim, fotos de neve, eu falei, caraca, eu quero ir para lá. Eu quero muito ir para lá. E durante a graduação eu tentei muitas vezes fazer um intercâmbio ou conseguir uma oportunidade, mas o que bateu é que eu não tinha inglês, né? Então eu sempre tentava, sempre estudava, meu inglês era intermediário, e para intercâmbio e essas coisas, né, que são mais focados em estudantil, você tem que ter nota boa, você tem que ter um inglês com certificação, e era o que eu não tinha, né? Primeiro, eu não tinha dinheiro para bancar essas coisas, segundo,
eu não tinha, ponto final, né? Vim de uma base ali que não era a base que todo mundo tem, todo mundo na graduação, né? Pelo menos ali que onde eu estudei, né? A galera tinha o poder aquisitivo, eu não tinha. Então eu falei, cara, eu vou ter que ir de algum outro jeito, não tem como, né? E foi o trabalho que me conectou com uma carreira internacional, né? Não foi mais nada, não podia fazer uma viagem aleatória para a Europa. Então eu falei, eu vou focar em conectar trabalho, porque trabalho em si você pode utilizar o quê? Outras habilidades que você tem a seu favor. No meu caso, né, eu fui técnico, né, e fiz Senai, que é uma formação continuada, né, fui operador de máquina. Então, eu consegui achar uma oportunidade que tinha a ver com operação de máquina, tinha a ver com código CNC, todas essas coisas que, para quem sabe de fabricação, de manufatura, entende o que eu estou falando, né? Você não precisa entender, foi só a oportunidade que eu conectei ali, né? O que eu tinha ali, lá quando eu fui operador de máquina, tá? Então, você tem que usar as suas forças para conseguir as oportunidades aqui. E eu queria muito ter experiência internacional na minha carreira. Eu não sabia, né, que eu ia ficar aqui para sempre. Né? Para sempre, assim, é demais, mas eu não sabia que eu ia fazer uma carreira e não pensar em voltar pro Brasil, né? Eu lembro até hoje, né, os meus primeiros meses aqui foram loucos, no sentido de tudo novo, né? Assim, eu não estava preparado, né? Eu não me preparei. E é por isso que todos os engenheiros que trabalham conosco, eles vão ter e tem, né, já essa preparação de entender, cara, tem que trazer coisas, tem que se organizar, tem diferenças e a gente sempre tem que estar com a cabeça aberta para entender isso. Só que eu não tive ninguém para falar nada. Eu só tive a oportunidade de ouvir quando eu recebi e-mail, ó, você vai ter essa oportunidade, vem. Eu só fui. Eu tive um mês para comprar passagem, fazer minha mala. Eu não sabia uma palavra de alemão, então foi bastante assim turbulento a minha chegada aqui, mas valeu a pena, valeu muito a pena. Eu nunca imaginei que eu ia ficar aqui um ano, né, mais de um ano, quiçá 8 anos, quase 10 agora, e contando, né? Porque agora tenho família, né? Então já fiquei, estabilizei. Casa, carro, família, mulher, filha. Então só não tem animal, porque animal dá trabalho para cuidar. Mas, enfim, é isso. Então eu juntei um pouquinho aí daquela vontade de infância de fazer, né, de ter uma experiência internacional e de poder, né, ir para neve. E aqui eu tive essa oportunidade. Acho que eu postei um vídeo, né, depois vocês que terminar essa live aqui, vocês dão um scroll na, no perfil, tem um vídeo eu deitado no chão, primeira vez na minha vida que eu vi neve, é aquele vídeo lá. Eu pareço uma criança de máximo 10 anos de idade, deitado na neve, fazendo aquele anjinho que é de praxe, né? Naquela época, acho que foi 2017, se eu não me engano. Enfim, é essas coisas que faz valer tudo a pena, né? Realização de sonhos e viagens, né? Enfim, eu moro, para quem não conhece, né, você pode pesquisar depois, eu moro em Arnhem. Arnhem é uma cidade da Alemanha, divisa com Holanda e Bélgica. Sim, eu moro na fronteira de 3 países, Alemanha, Bélgica e Holanda, né? E detalhe, eu moro a 4 horas de Paris, na França. Então, eu já peguei um final de semana e fui para Paris, na França. Lá, Torre Eiffel e os caramba. Tirei fotinha, rodei croissant de Nepal a francês, fui lá, brinquei, pá, voltei. Final de semana. Essas coisas, cara, você fica, como assim, velho? Como assim? Eu posso fazer isso agora, sabe? E pensar que se estivesse no Brasil seria utópico poder viajar à Europa, poder fazer essas trips, sabe? Essas coisas que agora eu posso fazer porque é livre. Eu tô na Europa, eu recebi o visto de trabalho e eu tenho permissão para rodar a Europa inteira, né? Então é como se fosse a Europa no meu quintal, né? Então é uma das coisas também que valeu a pena todo esse empenho, essa dedicação, tá? Então, eu queria falar para vocês que foi um pouquinho disso que me fez acreditar, cara,
vale a pena ficar aqui, vale a pena o esforço. Por que o esforço, Gerson? Porque no começo não é fácil. Claro que não é fácil. Eu não quero vender sonhos aqui não, eu quero dizer assim, ó, você como engenheiro e engenheira brasileira, você tem muita capacidade de conseguir uma oportunidade aqui. Por quê? Porque eu já estou adiantando algumas coisas do nosso evento, tá? A maioria das faculdades e dos cursos de engenharia do Brasil já são reconhecidos e estão lá escrito no banco de dados, né? Então, quando você pesquisar, você vai ver. Se você vê um H+, H+ é uma avaliação, tá? Se você H+, você vai ver, caramba, eu já tenho meu diploma reconhecido. E isso significa o quê? Que quando você tiver com o diploma na mão e aquela folha impressa, tipo imprimir, Ctrl P, imprime isso aí. Você só precisa de oferta de trabalho. Você só precisa de oferta de trabalho. É óbvio que eu quero dizer, juntar os documentos, né? Tem toda uma estratégia para conseguir essa oportunidade, tá? Mas você está entendendo que não está tão distante assim? Você está entendendo que a Alemanha não está tão distante quanto parece? É isso que eu quero trazer para vocês. É isso que eu não sabia e que ninguém me contou. O que eu mais ouvia era, cara, você não consegue emprego se você não tiver alemão. Você não consegue emprego se você não for alemão. Você não consegue emprego se você não conhecer ninguém. Então, o que eu mais ouvia era isso. Se eu acreditasse nisso, eu não estava aqui hoje, tá? Então é isso que eu quero trazer para vocês. Que vocês, não importa o que vocês ouviram ou o que vocês acham, continue aqui. Continue aqui que vocês vão acreditar depois que eu mostrar tudo que eu tenho para mostrar, tá bom? E se vocês acharem que não é para vocês, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? O importante é vocês entenderem que é possível e para engenheiros brasileiros, com certeza, porque a gente já tem diploma reconhecido e a nossa cultura é muito benquista aqui, muito benquista. Eu vou falar de cultura, eu vou falar acho que na aula 2 do evento, mas um spoiler aqui. Aqui existem comunidades brasileiras, existe alemão dançando forró, fazendo capoeira, comendo coxinha e guaraná e etc, tá? Isso aqui, normalmente em cidades grandes, na minha cidade tem eventos de festival de forró, né, samba de gafieira, enfim, é o que eu quero dizer pra vocês, né? Brasileiro tá em todo lugar, não adianta, tá bom? Mas se você quiser e você sentir, caramba, Gerson, eu tenho receio de ir porque eu não vou estar em casa, não vou ter ninguém, né? Fica tranquilo. Existe uma comunidade brasileira aqui gigante, gigante. E tem muita gente do bem, muita mesmo. Então, você vai ter amparação, existe a palavra? Você vai ser amparado, né? Amparada. E né, essa transição vai ser muito mais fácil, tá? Eu me sentia desconectado no começo, até eu, primeiro, descobrir que quando você faz algo, né, que você gosta, por exemplo, esporte, e você entra numa associação, você arruma um amigo alemão. Então a primeira coisa que eu aprendi, você precisa entrar numa associação de esporte, de alguma coisa. Dança, esporte, qualquer coisa que você gosta. Você faz amigos aqui. Seja alemão, seja indiano, seja de outro país. Você faz. Segundo, buscar a comunidade brasileira. Então isso te conforta. Quando você vê, você já está se sentindo em casa. Né? Foi isso que eu fiz e que no começo eu não tinha feito, porque eu nem sabia, eu não estava preparado, eu não sabia o que esperava. Então você fica muito perdido e, né, você fica naquele dilema. Só que eu vou trazer para vocês muita informação que vai ajudar vocês a entender o processo, né, que é simples, né? Pode não ser fácil por vários detalhes, mas é simples e que vocês, prestando atenção nisso, vocês conseguem dar o próximo passo aí nesse caminho, tá bem? Show! E, assim, eu já falei de várias coisas, mas uma coisa, e essa aqui não bati, essa aqui é a principal, aqui ó, eu poderia falar de todos os benefícios, do salário de engenheiro, das quantidades de férias, cara, de home office, eu poderia falar de tudo que você pode imaginar para ser engenheiro aqui e para falar para você, considere a Alemanha. Mas a segurança, a tranquilidade de fechar os olhos e saber que não vai ter treta, que não vai ter roubo, que assim, ó, é perfeita a Alemanha? Claro que não, mas é anos-luz na frente do Brasil, anos-luz, tá bom? Eu já tive a casa roubada em São Paulo, eu já tive a casa roubada em Florianópolis, Santa Catarina. Então, se você já teve algum problema com violência no Brasil, bem-vindo ao meu mundo. Então, quando você tem isso, cara,
a pessoa estava na minha casa enquanto eu estava dormindo. Ela podia literalmente tirar a minha vida. Entendeu? Eu não ouvi. Graças a Deus, né, a pessoa só tirou, roubou as coisas. Mas você entende o perigo disso? Então, quando você vive essas coisas, ei, eu não tenho palavras para dizer o quão grato eu sou de estar aqui, de estar bem, de poder dormir em paz. E eu quero isso para a maioria das pessoas. Eu sei que você, engenheiro, você engenheira, estudou, trabalhou, batalhou para conseguir uma qualidade de vida excelente, né? E é por isso que eu digo, cara, existe oportunidade aqui, você precisa olhar para isso de verdade, tá? Existem locais seguros no Brasil? Provavelmente, né? Eu morei em Florianópolis, Santa Catarina, e era mais seguro que São Paulo. Todavia, como eu falei, fui assaltado, ou fomos assaltados dentro de casa, tipo, no caso roubados, né? Enfim, furtados, sei lá. A gente tava dormindo e roubaram as coisas. Televisão, computador, essas coisas. Então, é isso. Até o local mais seguro acontece. Provavelmente na Alemanha também acontece. Cidades grandes da Alemanha chega a ser violento em alguns locais, mas o violento da Alemanha é fichinha no Brasil, né? Então, não querendo falar que a Alemanha é perfeito, mas o ruim daqui é que sem comparação, tá? Então, para mim, segurança é o que me faz falar, eu não saio daqui nem a pau. Assim, qualquer outra coisa, né? Sei lá, podia quebrar a economia, podia ter menos emprego, qualquer coisa. Mas segurança, para mim, é o que faz Minha família tá aqui. Então, né? Mulher, filho, tá aqui. Então eu quero isso, eu quero tranquilidade, eu quero que minha filha cresça tranquilo. Eu não quero, sei lá, que aconteça alguma coisa, entendeu? Então, é esse tipo de coisa, né? Principalmente mulher, né? Enfim, a Alemanha, sem dúvida, é o local para se viver em paz, cabeça tranquila, e é por isso que é um dos motivos que eu escolhi aqui, tá bom? Galera, eu tenho mais uns 20 minutos, eu já falei alguns pontos, eu nem falei todos, mas eu quero responder o que vocês falaram, tá? Vocês falaram bastante coisa, eu não olhei nada, eu vou dar uma olhada aqui rapidinho, né, para citar. Deixa eu tomar um pouquinho de chá aqui, que minha garganta tá, desculpa. Tá o bicho, tô gripado. Uma pergunta aqui. Eu queria tirar uma dúvida bem prática. Só engenheiros com experiência prévia são aproveitados pela Alemanha? A pergunta veio do vai estudar. Não. Eu vou mostrar para vocês que a Alemanha ela tem tanta vaga que ela precisa tanto de juniors como pleno e seniors, tá? Porque ela tem projetos em momentos diferentes e ela precisa, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Ela tem um projeto, né, que está iniciando e tem um trabalho que é feito por engenheiro. Aqui é feito por engenheiro, não é analista, é engenheiro. Então ela vai chamar, beleza, esse projeto aqui de fazer esse desenho técnico, depois transformar em 3D, depois fazer a simulação dele e etc. Não queremos deixar um sênior fazendo isso. A gente pode deixar o sênior para orientar o júnior e o sênior vai, enfim, vai tratar ali o resultado da simulação na máquina ou com o cliente ou etc. Dando só exemplo. Então, a Alemanha ela tem espaço para profissionais que estão começando, tá? E agora vem o detalhe que eu vou falar com vocês em outras lives, que é experiência para a Alemanha é tudo que você fez na sua vida. Ou seja, estágio, iniciação científica, voluntariado, né? Enfim, tudo, até emprego que você não atua na área, é experiência para a Alemanha. Por quê? Porque você desenvolve o quê? Soft skills, não só hard skills. Porque hard skills, né? Desculpa. Porque hard skills da engenharia, né, você desenvolve com projetos, com atividades relacionadas à engenharia. Mas as soft skills você não precisa necessariamente desenvolver em projetos de engenharia, tá bem? Pode ser em qualquer outro tipo de projeto, pode ser sua vida pessoal, pode ser um desafio que você superou, algo que você trabalhou, tá? Então, tem muito espaço. Vocês podem pesquisar, uma sugestão, vão lá no LinkedIn, né, ou no Xing, se vocês não sabem o que é isso, vocês vão aprender, e pesquisem engenheiro inicial, né, ou júnior, ou enfim, né, o início de carreira. Tem essa opção. E você vai ver a quantidade de vaga.
Eu olhei isso algumas semanas atrás, eu não me lembro agora, então eu não quero falar. Mas eram milhares de vagas, tá bom? Então é isso. Fique tranquilo que existe muita oportunidade para todas as senioridades, tá bom? Vamos lá. Ah, ele falou que fui ignorado com sucesso. Não, eu não. É que eu só respondo no final, tá? Eu acho que eu falei isso no começo da live. Todas as perguntas, elas são respondidas no final, tá? André perguntou qual a sua região da Alemanha, em que cidade você trabalha. Eu vivo na cidade de Aachen, né? O estado se chama Nordrhein-Westfalen, é um palavrão, né? Mas, enfim, é meio que oeste da Alemanha, tá? Divisa com a Bélgica, com a Holanda. E eu trabalho em Wetzlar, né? Que é um estado de Hessen, que é 2 horas e meia daqui. Por que eu fiz isso? Eu posso explicar para vocês. Porque eu tenho a opção de trabalhar de casa, né? E, enfim, por oferta de trabalho, enfim, salário, benefícios, e isso aí vocês vão ver. Quando vocês entrarem no mercado de trabalho alemão, vocês vão ter tanta oferta que vocês vão ponderar qual é a melhor, tá? É óbvio que eu tô falando agora como sênior já, né? Eu estabilizei, né? Quando você entra, você só quer uma oportunidade, tá tudo bem, tá? Mas a partir do momento que você tá aqui dentro, daí você vai ser buscado e buscada por várias empresas. Então você vai ponderar qual é a melhor posição, qual é a melhor empresa, qual é o melhor próximo passo para desenvolver, tá? E ali eu achei o próximo passo muito melhor, muito atraente e tô super feliz, de verdade. Show. Daniel Oliveira falou: Wie geht's Ihnen? Me geht's gut, wie geht's dir? Desculpa, eu falei dia, né? Se você não se importa, eu posso falar de forma informal, né? Wie geht's dir? Eu posso falar de forma informal, wie geht's dir? De forma formal, wie geht's Ihnen? Né? Para quem não sabe, né? Agora eu consigo me comunicar em alemão, mas no começo, nada, zero. Eu realmente não sabia nada. Daniel Oliveira, se você já consegue escrever um pouquinho, imagino que você também consegue falar um pouquinho, já é, né, um plus, né? Eu falo que aqui não precisa saber alemão para conseguir uma oportunidade. Todavia, é interessante você já ter na cabeça que no futuro você vai precisar disso. Porque se você quer viver na Alemanha, muito provavelmente você precisa aprender alguma coisa, tá bem? Então eu trago isso, né? Quando eu falo mesmo sem alemão, eu não quero dizer você não deve aprender alemão. Eu falo que existem oportunidades para você mesmo que você não saiba alemão. Só que o que eu trago aqui é, você precisa olhar para o alemão sim. Por quê? Não só por você ter até melhores oportunidades de carreira, mas também por adaptabilidade. Né? Como é que você vai querer entender a cultura se você não sabe o idioma? Tá? Então no começo você não precisa, você vai conseguir ganhar o seu salário bom, vai ter sua vida boa, sem falar alemão. Né? Foi o meu caso, só que você tem que se virar. Você vai ter que, no futuro, pagar professor particular, entrar na escola e trabalhar para aprender, tá? Mas, no começo, para conseguir essa oportunidade, não precisa. Então, por isso que eu digo que, se você já sabe um pouquinho, vantagem. Se não sabe, fica tranquilo, continua, que foi o meu caso e de outros engenheiros que não precisaram de alemão para conseguir oportunidade aqui, tá bom? Ao Daniel. De novo. Sou engenheiro elétrico, falo inglês, espanhol e alemão básico. O mercado de trabalho brasileiro só me trouxe problemas. Cara, sinto muito por isso, saber que ainda continua assim, né? Eu vejo porque tem conhecidos profissionais no Brasil, né? A maioria deles, eles estão atuando como analista, técnico, ajudante, enfim, supervisor de obra, essas coisas, e eles ou eles têm empresa autônoma, né? Eles têm que abrir uma PJ, uma MEI, alguma coisa para fazer trabalho à parte, né? Então assim, é sempre na correria, é sempre buscando o próximo projeto, né? Então é tudo a instabilidade que existe, né? Então eu sinto muito por ver isso e por isso que eu falo olhar com carinho para a Alemanha, tá bem? Então vamos lá. Zé Victor Veiga perguntou qual empresa você trabalha aí. Eu trabalho na Leica Câmera. Para quem não conhece fotografias, né, é difícil você saber. Eu vou falar alguns exemplos, né, de empresa que você com certeza vai conhecer porque é mais famosa, né, a câmera Kodak, Panasonic, Sony, né.
Só que nós somos concorrentes delas. Só que a concorrência é meio desleal a falar, porque a gente é câmera de... Como eu posso colocar isso? Tá, a gente é uma câmera de primeira classe, tá? Então, é uma câmera que tem uma concorrência, só que se o cliente, né, ele é um cliente mais VIP, né, ele busca algo realmente de qualidade, algo que é fora da curva em relação à qualidade, a brand e etc., ele vai no nosso, tá? Então, se você colocar aí na internet Leica, se escreve Leica, Leica, ou vai lá no meu LinkedIn que você vai ver, tá bom? É assim por isso que eu trabalho, já há quase 2 anos, né? Eu troquei 2 vezes de empresa, no caso, essa terceira, e realmente pretendo ficar, porque é uma empresa inacreditável, muito boa mesmo. Franklin Matos falou, boa tarde, sou engenheiro eletricista com pós em energias renováveis. Preciso fazer alguma validação do meu diploma ou do registro do CREA para atuar na Alemanha? Franklin, CREA não precisa de nada aqui, na verdade, você não vai precisar disso. O que você vai precisar, sim, é que você cheque, né, que a sua engenharia elétrica, né, e a sua universidade tem a equivalência com uma universidade e uma formação alemã. E para isso você precisa entrar no site da Anabim, né, pesquisar a sua universidade, pesquisar o seu curso. Tendo isso, está garantido, né, e muito provavelmente vai ter, tá bom? Em relação a pós, isso ganha ponto no currículo, né? Porque daí você tem uma especialização, tá bem? E é isso. Em relação a CREA, não precisa fazer nada aqui. Na verdade, você vai poder parar de pagar isso aí, tá bom? Vamos lá. Samuel Eutério. Quanto tempo você está na Alemanha? Eu estou na Alemanha exatamente há 8 anos e alguns meses, exatamente, mas não sei exatamente, né? 8 anos e alguns meses, né? Por isso eu falo quase 10, desde 2016, tá bom? E muito feliz, como eu falei para vocês, né? Sempre aqui na região de Aachen, né? Mas trabalhei em cidades diferentes. Vocês vão ver que aqui na Alemanha é muito comum você viver no local que você gosta, mas trabalhar em outros locais. Sabe por quê? Porque você pode escolher morar num local mais barato e trabalhar no local onde o salário é melhor, né? Ou seja, o transporte daqui é muito fácil. Para você pegar uma via rápida de carro, ou seja, a gente faz, por exemplo, eu faço 230 quilômetros de distância em torno de 2 horas, né, de carro. Você fala, caramba, tipo, é linha reta, é praticamente linha reta, entendeu? A Autobahn aqui, né, é o nome disso aqui, tem vários trechos que a velocidade é ilimitada. Daí eu sento o pau, 200 km por hora, na segurança, né? Porque é permitido, tá? E chego em casa rapidinho, tá? Então, eu tô aqui quase 10 anos, mas moro na mesma região e muito feliz. Espera um pouquinho, eu preciso tomar um pouco de chá que minha garganta já tá coçando. Eu vi Vitor Veiga. Eu vi algumas notícias falando que estrangeiros estão saindo da Alemanha por conta da xenofobia. Olha, Vitor, eu não posso falar por eles, eu falo por mim, tá? Eu sou brasileiro, eu sou negro e eu nunca senti preconceito. Daí você pode falar, Gerson, você ama Alemanha e está defendendo eles. Jamais. No começo, eu até falava mal de alemão, tá? Por quê? Porque eu não entendia a cultura, eu não entendia o idioma, então eu achava que eles estavam me olhando feio, falando mal de mim, e não era isso, tá? Não era, eu não entendi o que eles estavam falando. Então, o que eu tava na minha cabeça é o que os outros brasileiros falavam, né? Então, eu acreditava. Mas, na verdade, não existe, tá? Na minha visão, o que eu acredito que exista é pessoas que não estão abertas a entender, né, a cultura alemã. Tá difícil. Pessoas que não estão abertas a entender a cultura alemã e experiências pontuais que, claro, que daí faz a pessoa olhar com desânimo para a Alemanha, tá? Porque jamais eu vou defender, né, o que aconteceu no passado alemão, né? Mas o que eu vejo aqui, eles repudiam qualquer coisa relacionada ao preconceito e essas coisas. Existem uns doidão, que nem no Brasil, tá bom? Então vamos ir igualzinho no Brasil, uns doidaço que acham que, né, só
tal grupo tem que comandar, não sei o quê. É a mesma coisa aqui, existe. São gato pingado, graças a Deus, não é igual no Brasil, né? Que tá quase 50%. Então, o negócio é, se liga, na parada aqui você é respeitado, né? E você vai entender como funciona quando você entender o idioma em si, tá? No começo, você vai ficar um pouco confuso, porque é normal, você não vai ter toda a informação. Talvez você vai pegar gente mal-humorada, vai, e isso vai te fazer achar que ela tá com preconceito com você, possivelmente, mas na verdade é dela. O jeito mal-humorado ou qualquer coisa é da pessoa, não é de você, não é porque você é brasileiro, moreno, negão ou qualquer outra coisa, tá? Mas eu jamais vou defender qualquer tipo de coisa que aconteceu, né, com outros estrangeiros, né, e se eles se sentiram né, de alguma forma prejudicados e estão voltando, eu sinto muito de verdade. Mas o que eu posso dizer pela minha opinião de vida aqui, de quase 10 anos aqui, eu nunca me senti desvalorizado ou menosprezado ou ignorado por causa que eu sou eu. Aliás, eu sou eu 100%, tá? Eu sou eu barulhento, né? Dou gargalhada, tagarela, né? Extrovertido. Então, eu sou eu 100%. E alemão não é assim, né? Mas tem que aguentar, filho. Cada um é cada um, né? Óbvio que eu respeito eles e respeito o momento ali, né? Que eu estou, mas eu sou eu, né? Quando eu posso ser eu no sentido de, tá, eu tô no momento, tô no local de trabalho, no escritório, eu sou eu, né? Se tá numa reunião, é óbvio, tá? Eu não vou ser barulhento, etc. Apesar de que às vezes eu sou, mas você tem o direito de ser você aqui, né? E eu sinto que você e todas as, ou no caso eu e todas as os estrangeiros são muito bem recebidos aqui. O que acontece muito, e é triste isso, algumas nacionalidades, e eu tenho que citar mais voltada às árabes e etc., elas não respeitam as regras da Alemanha, né? E por ter muito machismo nesses países, né, tem a ver com desrespeito à mulher, enfim, a agressividade. Então, a Alemanha com certeza está olhando para algumas nacionalidades especificamente com mais rigor, né? Mas Brasil, né, a Alemanha tem tanto projeto junto, a Alemanha está fazendo de tudo para vir brasileiro para cá, porque a nossa nacionalidade é muito bem quista aqui, né? Os profissionais têm uma formação muito boa, né? Como eu disse, né, a maioria das universidades são já equivalentes aqui, então fique tranquilo em relação a isso. Tá bem, Vitor? Já respondi essa, de qual empresa eu trabalho. Essa live vai ficar gravada? Vai ficar gravado por tempo determinado, acho que só essa semana, tá bom? Mas vai ter tempo de ver essa semana. Samuel disse, futuramente eu desejo estagiar na Alemanha. Como faço para ser admitido? Olha, o estágio é também uma opção, tá? Eu acho que eu indico também com força o estágio, por quê? Porque você tem a oportunidade de conhecer a Alemanha, né, e de conseguir uma carta de recomendação. Isso é um documento que vai fazer uma diferença absurda na tua aplicação para trabalhar aqui como engenheiro, tá bom, Samuel? Então, você que está ainda na graduação e deseja, né, fazer um estágio na Alemanha e buscar uma oportunidade para conhecer e talvez para ganhar experiência aqui, busque universidades que tenham parcerias com a sua universidade, ou busque universidades que tenham programas de intercâmbio, né, ou laboratórios, né, que façam esse tipo de parceria para que você consiga, né, trabalhar nesses laboratórios tendo uma relação com a universidade, porque quando você vem estudante, você precisa ter uma relação com a universidade. Ou seja, sua universidade precisa relacionar com a Universidade da Alemanha, no caso, né, ele está matriculado aqui, beleza. Então, você é estudante agora da universidade aqui na Alemanha e você vai poder trabalhar nesse laboratório de pesquisa, né? Isso é muito comum aqui também, tá bom? Essas vagas você consegue encontrar em sites
das universidades, desses laboratórios de pesquisas e muito provavelmente nas redes sociais profissionais da Alemanha, que são LinkedIn e Xing, tá bom? Vamos lá. O que seria reconhecimento? Tá, em geral, eu vou explicar só uma parte para vocês que é muito importante, né? O reconhecimento em si, eu vou até tirar essa palavra que ela pode ser um pouquinho confusa. Eu vou usar duas outras palavras. Vou usar equivalência e validação. Eita, tem uns balões doidos aqui, então tá bom. Vamos lá. Equivalência é quando a sua universidade no Brasil, né, é comparada e equivale a uma universidade na Alemanha. E um curso no Brasil equivale a um curso na Alemanha. Então, eles olham o teu e falam, ó, é igual o da Alemanha, tá bom? Equivalência. Daí, o que acontece? Se você já tem a sua universidade, o seu curso no site da Anabim, você já tem a equivalência. Então, você não precisa fazer mais nada. É só imprimir essa folha e utilizar nas suas aplicações, tá bom? De trabalho, até de visto, tá? Certo. Agora, se você não tem isso, por exemplo, e você precisa disso, você precisa de ter essa equivalência. Então, o jeito é validar. Como que você valida? Você vai no site do ZAB, que é um órgão daqui, né? ZAB, e você vai entrar com todos os documentos da sua universidade, tudo, diploma, tudo, e eles vão comparar com o que já existe na Alemanha. E você vai receber uma validação de diploma, tá bom? O que, no final das contas, é a mesma coisa que a equivalência, tá? Só que a validação é um processo, né, até você conseguir a equivalência. A validação vai te dar a equivalência da universidade, tá bom? Eu não quis usar a palavra reconhecimento porque existe uma outra coisa aqui que é vinculada a ser engenheiro, que é o título de engenheiro. Ou seja, para você se nomear engenheiro, tem uma parada que se chama reconhecimento de título de engenheiro. E isso é uma outra coisa, né, que vocês não precisam pensar nisso agora. Por quê? Porque isso não é obrigatório e não é obrigatório para conseguir trabalhar aqui, em mínimas exceções, mas no caso de ser, você precisa também de uma oferta de trabalho, ou você precisa também da região específica que você vai trabalhar, porque a aplicação desse reconhecimento é em um órgão específico de uma região específica. Então, essa é vamos dizer, uma terceira coisa que você não deve pensar agora, tá? Acredite, confie, pense só na equivalência. Se não tiver equivalência, vá para a validação e vai estar tudo certo, tá? Show. Rony Borges perguntou, e qual seria uma média de salário comparando com o Brasil? É como eu falei, né? Depende muito. Eu fiz até um vídeo falando o que são os fatores que fazem seu salário subir ou descer na Alemanha, né? São 10 fatores. Não vou lembrar todos agora. Basicamente é o seguinte: se você está entrando no mercado de trabalho, muito provavelmente vai receber aí 45 mil euros por ano. Isso equivale em torno de 22, 23 mil reais por mês, né, bruto, né? E o que eu estou falando? Depende muito da tua posição, da tua empresa, do local que você vai trabalhar e etc, tá? Mas penso que um salário desse, vivendo na Alemanha, com todos os benefícios e proteções, né, os benefícios trabalhistas aqui já vale a pena todo o comprometimento e o esforço aqui. Como eu falei, entrou no mercado de trabalho alemão, você está garantido. Por exemplo, se você tem um filho, né, filha, você engravida, né, você tem aqui uma licença maternidade absurda de gigante. 36 meses. Daí você fala, que 36 meses fora do trabalho? Você pode pedir ela. Quantos meses você recebe, né? Em conjunto, pai e mãe, né, se vocês, por exemplo, vocês podem tirar, o pai e a mãe podem tirar essa licença paternidade, licença maternidade, né, juntos, 14 meses, né? Ou seja, 7, 2, 12 meses, né? E vocês recebem nesses 14 meses o salário. Então, depois disso, daí sim, né, você vai por conta própria. Mas
o mercado de trabalho alemão, ele aprova isso e ele não é igual ao do Brasil, que manda embora, entendeu? Então, se você acha que a sua família é importante e que você quer ter um tempo com seu filho, com sua filha, né, no período que ele está aí de 0 a 3 anos, se eu não me engano, tá? Você pode pedir essa licença e continuar trabalhando, continuar ganhando salário, acho que com alguns descontos, claro, né? Mas é um dos benefícios, e entre outros, tá? Deixa eu tomar mais um pouco de chá aqui. Show. Adriano falou: diploma de engenheiro, reconhecimento e oferta de emprego. Eles dão. Possível somente com isso. Diploma de engenheiro, o reconhecimento que eu quero dizer é o equivalente de diploma, exato, e oferta de emprego de uma empresa. Somente com isso, exatamente. São essas três. Essas três. Vai lá no site do consulado e olha os documentos para conseguir fazer a aplicação de visto de trabalho. Você vai ver, são só esses três. O resto são só burocracias de, por exemplo, preenche esse formulário, tire cópia disso e não sei o que. Né? Os 3 principais documentos são esses 3. Tá? O resto é coisa que você consegue preenchendo, tá bom? Tô vendo aqui vocês estavam conversando entre si, né? Como feito com um engenheiro que está na casa de 10 mil aqui no Brasil, com 10 anos de experiência, qual seria a proporção? Comparativo. Tá, o Rony Borges está perguntando, né? Um engenheiro aqui no Brasil, no caso aí no Brasil, que recebe em torno de 10 mil. Nossa, vai gargantar o bicho. Espera um pouquinho. Como eu falei, tô gripado. Aqui agora são 11 horas da noite, agora o bicho pegou. Tô finalizando essa live aqui. Só vou responder vocês aqui. O Rony perguntou aqui, né? O engenheiro de 10K, que recebe 10K no Brasil e tem 10 anos de experiência, né? Qual seria a proporção de salário na Alemanha? É muito difícil dizer isso. É muito difícil. Sabe por quê? Porque depende de vários fatores, Rony. O que eu posso dizer para você é o seguinte. Eu, como engenheiro, né, não tenho mais de 10 anos de experiência, mas o meu salário já passou de 6 dígitos, né, anual. Então, é um salário muito bom aqui, muito bom mesmo. Mas é óbvio, você vai ter que se vender muito bem, você vai ter que se preparar muito bem. Não adianta ter só isso no currículo e não se vender, e não provar que você consegue, né, entregar resultado. Né? Aqui não é algo que, é uma forma onde você tem 10 anos, você ganha 100 mil, você tem 15 anos, você ganha 150 mil. Não existe isso. Né? Depende muito do mercado e de você saber trazer resultado para a empresa e para onde você está atuando no projeto, enfim, tá bom? Mas com a experiência, se você realmente tem a experiência, você realmente tem cacife para provar isso e trazer os benefícios que você coloca na mesa, né? E provar isso, certamente você vai ter um salário muito bom, tá bom? Acabei de pesquisar aqui no Anabim, minha faculdade tem o H+. Ótimo, Franklin Matos. Se você tem a faculdade H+, no site da Anabim, parabéns, você já tem a equivalência, né, da tua faculdade, aí do teu curso provavelmente também, e com o diploma na mão, você só precisa da oferta de trabalho. É óbvio que o só que eu estou dizendo aqui, né, é porque são os 3 principais documentos. Mas, para conseguir essa oferta, você precisa entender várias nuances para conseguir essa oportunidade, né? Documentos de candidatura, né? Entender como o mercado de trabalho, né? Ver o teu perfil, se adequar ao mercado de trabalho, entender quais são as vagas que são mais propícias para você, né? Como chama as vagas, no teu caso, né? Porque engenheiro mecânico não é engenheiro mecânico aqui, é específico, cada empresa dá um nome e etc. Tem várias nuances, tá? Mas já é um ótimo caminho, fechou? O Henrique Pavaleno. Henrique Pavanello. Nome difícil. O ideal seria validar o diploma antes. Henrique,
Sim, você precisa checar a equivalência e buscar a validação antes, sabe por quê? Porque quando você faz isso e você recebe uma oferta de trabalho, é, você já está pronto para dar entrada no visto de trabalho. Se você não tiver isso ou tiver que aguardar o processo, provavelmente você vai ter que esperar alguns meses no Brasil. Se a empresa está propícia a conseguir aguardar você esse período, daí é outros 500. Então, o que eu indico para os meus mentorados é, por exemplo, vocês já viram a equivalência? Sim, tenho? Perfeito. Ah, não tenho? Então entra com processo. Entra com processo por quê? Porque é em torno de 2 a 3 meses de espera, tá? E quando você conseguir uma oportunidade, primeiro, você já ganha alguns pontos trazendo um documento que você tem equivalência, tá? Da tua engenharia, né, para a engenharia alemã, na hora de se aplicar a uma oportunidade aqui na Alemanha. Segundo, você já está com um processo no meio caminho andado. Então você acelera o processo de conseguir fazer o visto de trabalho para vir para a Alemanha, tá bom? Vou tomar mais um pouco de chá aqui. Como funciona nesse caso de mudar de emprego no exterior? A empresa recebe bem isso? Qual empresa recebe bem isso? Se você muda de emprego é porque você escolheu a sua carreira, né? O que indica você ficar, é óbvio, né, alguns anos para você estabilizar, né? Mas, por exemplo, no meu caso, né, eu escolhi ficar aí cerca de quase 4 anos numa empresa. Eu tive várias ofertas de emprego, troquei para uma. Poucos meses depois vi algumas coisas que não me deixaram satisfeitos e troquei definitivamente para essa que eu estou, né? Então, acho que esse negócio de ver com bons olhos depende muito da sua estratégia e depende muito da adaptação que você tem com a empresa, né? A gente não tem só adaptação da cultura do país, mas também a cultura da empresa, né? Então, por isso que é bom fazer uma análise inicial, né, para entender se você realmente dá um match com a empresa e depois montar o seu plano de carreira, né? Só vir aqui e tentar ganhar um emprego, ganhar mais, talvez não seja a melhor opção. Apesar de que tem gente que troca de emprego todo ano. Eu tenho alguns colegas e respeito cada estratégia, cada ano é um emprego. E conseguem porque tem muito emprego, tem muita oportunidade, entendeu? Qual as ofertas de emprego para sêniores acima de 50 anos de idade? V. Tavares, 22. Boa pergunta. Quais ofertas? Não sei. Não sei. Agora você tem que buscar, né? Qual a tua área? Qual é a tua especialidade? O que você, né? O que você busca na tua carreira? Então, você precisa fazer aí uma reflexão interna. Oportunidade na Alemanha não falta. Não falta. Para quem tem experiência também, não falta. Só que se você jogar o seu currículo e falar, me dá oportunidade, você não vai conseguir nada. Você tem que pesquisar. Então, a sugestão para você, V. Tavares 22, é você entrar no LinkedIn ou no Xing e pesquisar a tua especialidade na Alemanha e ver aí a quantidade de oportunidades que você tem. Daí você começa a ver, né, de fato, o que te agrada, né? Qual que é o campo de atuação, qual que é o local que você deseja morar. Sabe que eu falo o seguinte, não existe bom e ruim. Sabe por quê? Porque são relativos. Né? Eu moro aqui em Arnhem, divisa com a Holanda e com a Bélgica. É uma cidade considerada pequena, universitária, né? Mas não é uma cidade tão movimentada. E para mim é muito bom. Agora, tem gente que quer balada, tem gente que quer sair, que quer fervo, enfim, né? Então não é a cidade certa, por exemplo. Então é isso, né? Em relação ao que você quer da tua vida. Você tem que pesquisar. A oportunidade não falta. Você tem que ir a fundo nisso. E daí você trazendo mais informações, com certeza dá pra gente responder com mais exatidão, tá? Adriana, outra pergunta. Só consigo emprego de engenheiro se eu falar alemão? Jamais. Espera um pouquinho. Adriano perguntou, né?
só consigo emprego de alemão. Tô ficando cansado já. De novo. Só consigo emprego de engenheiro se eu falar alemão? Jamais, Adriano. Na live de amanhã eu vou falar sobre, né, o tema tá aqui, tá escrito, eu vou até ler. Cadê aqui o tema aqui? Por que a língua estrangeira não será um problema para engenheiros nesse processo, né? E você vai entender que aqui existem milhares de oportunidades para quem só fala inglês ou para quem se comunica só em inglês. Existem muitas multinacionais que só falam inglês na Alemanha, né, que a língua materna da empresa é inglês. E existem departamentos, como por exemplo a minha empresa, que eles só falam inglês, porque o chefe é estrangeiro, não é alemão. Então o chefe escolheu contratar só estrangeiro, entendeu? É um dos exemplos, tá bom? Galera, eu vou acelerar aqui, minha garganta tá. Estou formado em engenharia química na UFPA. Tem muita vaga para engenharia química na Alemanha, muita oportunidade. Coloca isso no LinkedIn ou no Xing, Jeff Baia, que você vai ver a quantidade de oportunidade que tem. E química, farmacêutico, tem um dos melhores salários. Quais as ofertas de emprego para engenheiro de produção? Pergunta o engenheiro Railson. Railson, depende, você quer trabalhar com o quê? Engenharia de processo, de qualidade, ergonomia. Então, depende muito disso, né? Até a manufatura aqui é gigantesca na Alemanha, então você precisa escolher o que você vai fazer na sua carreira para que isso, né, se concretize. Não adianta você, eu sou engenheiro de produção, o que tem? Você tem que especificar, né, e olhar para isso. Daí você estudar o mercado e conseguir reagir a essas oportunidades, tá? E adequar o seu perfil a elas, beleza? Samuel perguntou, qual a sua atuação na engenharia? Não estou aqui desde o início, estava em aula. Eu também não falei, né? Eu sou engenheiro mecânico, né? Eu atuo na área de manufatura ótica, né? Manufatura de ultra precisão, né? Então, se você conhece usinagem CNC, é disso que eu tô falando, tá bom? Tá o bicho aqui. Existe mercado para técnico em edificações aí? Claro, certamente existe, mas eu não trabalho com técnicos, eu trabalho só com engenheiro, tá bom? Existem... Tá ficando ruim aqui. Vamos lá. Existem muitas oportunidades para técnico aqui, como para engenheiros, mas o processo é um pouquinho diferente na validação, tá? Então, como eu não trabalho com isso, eu sei como valida, mas eu não trabalho com isso, então eu diria para você, continua pesquisando e vai na fé, né? Pode utilizar os conteúdos daqui para te ajudar um pouco e que vai ter oportunidade aqui também, tá bom? Luan, sou engenheiro civil, todas as engenharias existem vagas, todas as engenharias existem vagas, pode precisar, todas. Qual é o salário em euros, por favor, e qual é a faixa de aluguel? Salves, Karen. Imagina, qual é o salário em euro e qual é a faixa de aluguel? Olha, isso é tão abrangente que é difícil de falar, né? Mas como eu falei, vamos falar uma média, tá? Então, vou chutar tudo médio. E quem não quer média, que não aceite essa informação. Chuta aí 60, 65 mil, média, né? Uma média bem simples, tá? Bem caô aí, vamos dizer. E média de aluguel, 1.000 euros, por aí, tá? Então, vamos... 65, você deve receber então uns 4, 3 alto, 4 mil euros por mês, né? Isso aí deve, em reais, meu Deus, sei lá, eu chuto aí 30 e tantos mil reais por mês, é isso. Essa é a média mais ou menos, tá bom? Como eu falei, número totalmente jogado, porque não tem uma comparação aqui agora com qual é a posição, com qual é o local e etc, tá bom? Ixi, acabou.
Nossa, tá o bicho. Vamos lá. Rodolfo. Sou engenheiro mecânico formado há 4 anos. Tenho experiência, porém, se eu fosse, gostaria de começar a empresa de baixo. Por exemplo, um desenhista. Tem como? Rapaz, tem muito como, com certeza. Não sei por que você quer começar de baixo, vamos dizer assim, mas tem muito como, tem muita oportunidade. Né? Desenhista projetista e ganha muito bem, tá bom? Então, vem com tudo, Rodolfo. Quais sites você recomenda para achar vagas? Existem centenas. Eu fiz um vídeo aí com 10 sites para engenharia, tá? Tem outros também. Tem Stepstone, Monster, Indeed, LinkedIn, Xing, tem vários, tá bom? Errou, vocês perguntaram, rapaz, não tô dando conta não. Qual o melhor meio de pesquisar essas oportunidades? Redes sociais profissionais e sites, plataformas, tá bom? Pode ter a sua cidade como referência. Você tá falando sobre salário, né? Mas não é sobre... localidade ok. Agora entendi, o Salves Karen. Em relação a aluguel, isso. Então, minha cidade é mais universitária, então é entre 750 e 1.000, não passa, né? Porque senão o estudante não paga. E daí salário depende muito da posição, mas como eu falei, entre iniciante 45, pleno 60 e sênior, daí, meu irmão, daí depende de você. Como eu disse, eu já fui, graças a Deus, consegui várias etapas aí da minha carreira, consegui passar e alcançar aí o salário que eu nunca imaginei que ia alcançar. Se vocês querem saber isso, assistam as aulas do Você Engenheiro na Alemanha, né? O link tá na bio para se inscrever e lá eu falo um pouquinho do meu salário. Caraca. Boa noite, entrei agora, não vi se já houve essa pergunta. O nosso certificado de graduação brasileira é válido aí? Sim, é válido aqui, mas tem que checar na Anabim, tá bom, Diógenes? Quando eu deixar a live salva, você revê aqui, tá bom? Galera, desculpa, eu não vou conseguir terminar essa live. Deixa eu ver aqui. Cara, que droga. Minha voz tá indo pro brejo. Eu não tô conseguindo terminar aqui. Minha garganta foi embora. Tá, eu vou passar super rápido aqui, tá? Desculpa. Mercado para técnico em construção civil. Aqui é só engenharia, tá bom? Mas engenharia tem muito. Sou formado em engenharia metalúrgica, atuo na área automotiva, como está o mercado? Tá procurando um profissional. Muito, 148 mil vagas em aberto. Qual site para pesquisa da universidade? Anabim. ANABIN. Meu inglês é básico, tem oportunidade. Eu diria que nunca diga nunca, mas é muito, 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 muito difícil. Eu falei para você desistir? Não. Eu falei para você começar agora. Por quê? Porque o importante é você preparar a sua documentação, preparar tudo e trabalhar no inglês, na comunicação somente. Não nas firulas que a escola de inglês passa para você. Se você trabalhar só na comunicação, em meses você já consegue se comunicar e entender, tá bom? Agora, se você entrar no método tradicional, nunca você vai conseguir alcançar esse objetivo. Então, tem oportunidade para quem fala inglês. Se você ainda não fala, começa isso agora, né? Começa a trabalhar nesse processo de documentação para ir para a Alemanha, né? De se aplicar a vagas, porque ele dura um tempo, tá bom? E com isso você vai conseguindo aprender inglês simultaneamente, tá? Última pergunta aqui e acabou. Como é o mercado para engenharia elétrica? Edmar Gomes Leal Jr. Edmar, eu acho. Edmar, é difícil falar só de um mercado, tá? Porque, como eu falei, você não deve pesquisar nas redes sociais profissionais e nas plataformas só engenharia elétrica.
só engenharia mecânica. Você deve pesquisar um cargo específico e para isso você precisa entender qual que é a sua especialização ou o que você quer trabalhar, né? E para isso você precisa entender quais são os nomes das vagas que o cargo que você quer atuar tem. Detalhe, vou explicar aqui agora o que eu vou explicar nas aulas do evento Você é Engenheiro na Alemanha. Eu sou engenheiro mecânico. Eu gostaria de atuar com máquinas, ferramentas, CNC. Se eu colocasse só isso, eu nunca ia conseguir minha vaga. As vagas que eu consegui aqui foram engenheiro de serviços, engenheiro de aplicação, engenheiro de esporte técnico e assim por diante. Ou seja, são oportunidades que no Brasil eu não conheço. É engenheiro de campo, né? E que aqui são muito comuns. Então, eu precisei entender o mercado de trabalho daqui para conseguir entender, né, o que eu devo buscar de cargo, de vagas, para conseguir a minha oportunidade. Tá certo, Edmar? Show, galera. Eu vou finalizar por aqui. Era para ter uma hora e meia já. Né, eu fico muito feliz com a presença de vocês todos. Agradeço demais. Né, gratidão por estar aqui. Né, queria avisar que amanhã tem live e o tema é por que a língua estrangeira não será um problema para engenheiros nesse processo. Tá? Então, se você tem algum desafio em comunicação, né, seja no inglês, ou enfim, você pensa que o alemão é um problema, aparece amanhã aqui, né, traga suas dúvidas, coloque na caixinha, né, que eu vou abrir, e daí vocês vão entender o porquê que eu consegui a vaga sem saber alemão e com inglês intermediário, e que vários outros engenheiros também conseguiram, e que engenheiro que tem alemão fluente, inglês fluente não consegue, porque viaja na maionese, tá bom? Então, é isso aí. Boa noite a vocês. Gratidão mais uma vez por estarem aqui. E a gente se fala amanhã. Abraço.